Aí vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 8, diz assim: E o povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que sempre eles costumava conceder. E Pilatos respondeu-lhe, no versículo 9: Queres que vos solte o rei de judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes havia entregue por inveja. E no versículo 11, Marcos escreveu assim: Mas os pontífices instigaram o povo para que pedisse de preferência que lhes soltasse Barrabás. E no capítulo 15, do versículo 12, diz assim: E Pilatos falou-lhes outra vez: O que queres que eu faça aquele quem chamais de rei dos judeus? E no versículo 13 diz assim: E eles tornaram a gritar: Crucificai-o, crucificai-o. O povo queria que eles crucificassem nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 13, ele diz assim: E eles tornaram a gritar: Crucificai-o. No capítulo 14, no versículo 14, Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? E ele chamava: Mais ainda, crucificai-o. E no versículo 15 diz assim: Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhe Barrabás e entregou Jesus depois de açoitá-lo, para que fosse crucificado. Você vê o tanto que esse povo era tão ruim, inclusive Pilatos também, que estava falando, mas ele mandou açoitá-lo, bater bastante nas costas do nosso Senhor Jesus, para depois dar a sentença da crucificação. Povo que não tinha inteligência de nada, né? Por que Jesus lá, quando foi crucificado, na hora de crucificar, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Se eles soubessem o que era, eles não faziam, né? Pelo menos com a ruindade deles, mas eles não iam fazer, né? E no versículo 16 diz assim: E os soldados conduziram-lhe ao interior do pátio, isto é ao pretório, onde convocam todos os coutos. E no versículo 17 fala assim: Vistaram Jesus de purpuras, tecaram uma coroa de espinho e colocaram na sua cabeça. Fizeram uma coroa lá de uma árvore que tinha espinho, né? E colocaram na cabeça nosso Senhor Jesus Cristo para dizer que era o rei dos judeus. E no capítulo 18, no versículo 18 fala assim: E começaram a soltá-lo: Salve, rei dos judeus. Quer dizer, tudo eles vinham, jejuavam
e faziam barbaridade, batia na cabeça dele com a cana e dizia: salve rei dos judeus. E no versículo 19 diz assim: davam-lhe a cabeça com uma vara, com a cana, né? E cuspiram nele e ponharam-se de joelho como para homenageá-lo, fazendo barbaridade na frente do nosso Senhor, né? E no versículo 20 diz assim: depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a sua purpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram na fora para crucificar. E no versículo 21 diz assim, que fala no versículo 21, né? Passavam por ali certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, e o pai de Alexandre de Rufo obrigaram-no a que ele levasse a cruz. Pegaram o homem que estava vindo, né, e falaram: pega um pouco, leve a cruz desse homem aí, porque ele não está aguentando. E no versículo 22 diz assim: conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. E no capítulo 23 diz assim: e deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Ele não bebeu nada não, para evitar a dor, né? Mas ele não quis não. E no versículo 24 diz assim: depois de terem crucificado, repartiram-lhe as suas vestes, tirando o sorteio sobre ela, para ver que teria a cada um, quem que ia ganhar a veste de nosso Deus, né? Que estava escrito, né? Ele mesmo disse: vão sortear as minhas vestes. E no capítulo 25 diz assim: e era a hora terceira quando o crucificaram, quer dizer, 9 horas da manhã, né? E no versículo 26 diz assim: e as inscrições que motivaram a sua condenação dizia o rei dos judeus. E no versículo de 27 diz assim: crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. E no versículo 28 diz assim: e cumpre-se a passagem da escritura que dizia: ele foi condenado entre os malfeitores, que diz, né? E nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado ao lado de 2 malfeitores. Um não acreditou nele, falou muita coisa, e outro pediu perdão e falou do reino, né? Senhor, quando estiver no seu reino, não esquece de mim, leve eu, né? E ele vai falar assim: não, hoje mesmo tu terá no meu reino. Não, nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e gosta muito de vocês. Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, para nós dar o reino da salvação. Amém.